boa noite. O Legião Estrangeira de hoje é especial. Em comemoração ao nosso 7 de setembro, o programa de hoje é dedicado às lutas pela independência na América e na Europa. Vamos conversar sobre os movimentos de separação política nos Estados Unidos, no Peru e na Irlanda, e sobre o ponto de vista português a respeito da independência do Brasil. Por isso, a Legião Estrangeira de hoje é formada por Todd Benson, norte-americano, Tom Hellingham, irlandês, Verônica Goizueta, peruana, e João Almeida Moreira, português. Boa noite, obrigada por terem vindo ao nosso Legião Especial. Minha primeira pergunta de hoje vai ser, então, sobre os nossos colonizadores. Há diferença entre o colonizador português, o espanhol e o inglês? O que vocês acham? Acho que sim. Não só entre os três grandes colonizadores do Novo Mundo, mas dentro deles também. Acho a experiência, por exemplo, em Argentina é bem diferente do que em Bolívia e Peru. E acho a experiência em inglês também. A experiência em inglês na Irlanda era bem diferente do que o América. E também no América tinha diferenças entre hoje Estados Unidos e o Caribe. Então, acho que muito diferente. No caso da Espanha, naquele momento, a Espanha foi o país mais importante, né? Era o colonizador mais importante, né? Foi o país que descobriu o novo continente, né? Fez uma operação para descobrir o novo continente, né? Um investimento, inclusive. E tinha a questão é um país fortemente católico, né? Que também teve influência na forma da colonização. Mas você disse que a Espanha era o país mais importante naquele momento, mas a Inglaterra não era mais forte no mundo do que a Espanha? A Espanha, naquele momento, foi o país que fez um investimento mesmo. Ele acreditou no Cristóvão Colombo, né? Ofereceu investimentos, os reis católicos fizeram um investimento mesmo, né? E lançaram ele a descobrir, foram os que acreditaram, né? Que haveria a possibilidade de descobrir uma área que não fossem as Índias, né? E como é essa história do ponto de vista de Portugal? Em relação a Portugal, segundo se sabe, Portugal estava muito mais interessado na Índia e no caminho marítimo descoberto pelo Vasco da Gama do que propriamente na descoberta, por acaso ou não, do Pedro Álvares Cabral, que foi o Brasil. Não é? E por isso o Brasil foi colocado sempre como, durante os primeiros 2 séculos, ou seja, entre 1500 e 1700, um bocadinho de lado pelos portugueses até descobrirem, de facto, todo o potencial que o país tinha. Em relação à colonização portuguesa, diferente em relação às outras, nós, em Portugal, queremos acreditar que fomos cometemos menos atrocidades que os outros, mas provavelmente... Menos atrocidades, sim, você disse? Mas presumo que aqui no Brasil as pessoas nem concordem muito com o que eu estou a dizer. Ou seja, tivemos mais relação com a miscigenação e fomos um pouco mais, diria, pelo menos é o que nós gostamos de acreditar, um pouco mais tolerantes com o diferente. É evidente que temos que analisar as coisas à luz do século XVI, não é? Não havia propriamente grandes preocupações com direitos humanos. Eu acho que nessa altura ninguém em Portugal ainda comia com talheres, não é? A gente tem que às vezes ver como é que são as coisas naquele tempo. Mas é essa a ideia que nós gostamos de fazer passar por lá, que fomos um bocadinho diferentes nesse aspecto. Mas é evidente que houve tantas atrocidades cometidas. Mas a colonização britânica foi atroz nos Estados Unidos, Tony? Claro, a colonização, acho que a colonização em geral é uma coisa baseada em opressão, né? Oprimir o outro, e no caso dos Estados Unidos, construído em cima de escravidão e construído em cima de atrocidade em relação aos índios que estavam lá também. Sim. Então, com certeza. Agora, os índios foram trucidados mais pelos ingleses propriamente ou pelos colonizadores das 13 colônias? Depois pelos colonizadores das 13 colônias, Sei. com certeza, não há dúvida disso. E na Irlanda, por que você diz que houve atrocidade? Que tipo de agressão, vamos dizer? 7 séculos de invasões, desapropriações. Então, a população nativa sempre perdeu as terras deles por coloniais que chegaram da Inglaterra, da Escócia. Muito massacres e discriminação dentro da lei. Depois das conquistas, e houve várias ondas de conquistas até realmente o século XVIII, quando a Irlanda inteira era segura para Londres. E eles criaram um sistema de leis de exclusão contra a população nativa. E eu concordo com todo. Dentro de todas essas experiências há diferenças, mas o processo em geral da colonização nunca é um processo bom. Os espanhóis foram cruéis? Sim, bastante. Por exemplo?
Só não foi pior, ou não teve um massacre pior, porque o índio incaico, o Inca, né, ele foi uma boa mão de obra para o espanhol. Tá. Né? Então, assim, para exploração de mineração, a Espanha já encontrou a mão de obra escrava pronta. Né? O que fizeram, por exemplo, com Tupac Amaru. Não, isso foi em praça pública, cruel, desquartejaram. Sim, isso... Né? Isso foi Cusco. Foi desquartejado, assim, foi terrível. Amarrado com 4 cavalos, cada uma extremidade, vivo e... Enfim, para toda a população indígena ver. E ele era considerado um herdeiro dos Incas, né? Então, ele foi assassinado daquele jeito, e aí, com isso, desde 1780, praticamente não teve nenhum outro levante importante. Depois de 1780. 1780. Quer dizer que foi exemplar ali. Sim. Um pouco como foi com Tiradentes, que foi exemplificado nível, também. Foi desse nível, mas acho que foi até mais brutal. Não, é mais brutal porque Tiradentes morreu na forca. Ele foi esquartejado depois de morto, né? E no caso do Tupac Amaru, ele tinha conseguido realmente criar um exército de índios, né? Contra... Teve uma guerra mesmo, né? Tá. Que no caso do Tiradentes, eu acho que não teve. Tiradentes teve Inconfidência, mas não teve... O movimento não chegou a existir. Ele estava em preparação quando foi descoberto. Diga. Outra diferença, pelo menos entre espanhóis e portugueses na colonização, foi a questão da unidade, não é? Ou seja, os espanhóis eram adeptos do dividir para reinar, por isso é que hoje há uns 20 e tal países de língua espanhola na América, não é? Tanto com a América Central, enquanto Portugal foi só um. Isto também poderia ter a ver com a nossa própria experiência, ou seja, Portugal é um país uno, é um Estado-nação, tem uma língua própria, de norte a sul, e fez do Brasil um país à sua semelhança, claro, esmagadoramente maior, mas à sua semelhança, enquanto que Espanha é um conjunto de nações em si mesmo. Né? A América Espanhola, dividida em 4 vice, Portugal não ter esquartejado em vários pedaços. Mas o grande sorte do Brasil é que o território português era muito mais compacto, então era mais fácil controlar um território só. Sim. E teve outra coisa também, no sul, o conquistador foi Francisco Pizarro, em cima foi Hernán Cortés, foram dois conquistadores importantes, isso já ajudou a dividir de espanhóis diferentes, né? Quer dizer, não foi, vamos dizer, a colonização não foi simultânea? Não, foram 2 caras que foram importantes, né? Sim, mas a portuguesa também foram várias expedições diferentes, né? A portuguesa o que eu não entendi? Também foram várias expedições diferentes que foram colonizando, né? Portanto, várias expedições. Mas na época do colônias e independência, uma viagem, por exemplo, do Belém até São Paulo é muito mais rápido do que Caracas para Buenos Aires ou Santiago para México. Tem a questão da cordilheira também, né? Sempre foi difícil de atravessar, e nas guerras de independência era o grande problema, né? Atravessar a cordilheira a cavalo, né? Agora, Todd, lá nos Estados Unidos, a gente vê ali que os Estados Unidos tem um pedaço vermelho ali, um pedaço espanhol. Que pedaço todo é aquele ali? Bom, esse é o pedaço que você tinha Texas, você tinha Flórida, você tinha Novo México e a Califórnia. Tá. Tudo isso era da América Espanhola, exatamente, da América Espanhola. Logo à direita, pegado à direita, você tinha a Louisiana, que era território francês. E nós temos esse mapa também. Esse mapa, Todd, é de 1776, quer dizer, do tempo da independência. E além da parte espanhola, né, que é Novo México, aquilo que você estava dizendo do outro mapa, né, Texas, Novo México, Flórida e Califórnia, também tem uma parte grande que era francesa, a Louisiana. A Louisiana é francesa, que depois... já como país independente, Estados Unidos, com o presidente Thomas Jefferson, era o presidente na época, fez uma aquisição, comprou esse território da França. E a Califórnia também foi comprada? Não foi comprada, isso foi em guerra. Tá bom. Então vamos lá. E depois teve um tratado que chama Tratado de Guadalupe, que deu Califórnia aos Estados Unidos. Tá bom. Então, na verdade, no momento da independência, os Estados Unidos eram aquelas 13 colônias do litoral... São 13 estados, isso. Do litoral leste. Bom, e aí por que essas 13 colônias decidiram se separar da Inglaterra? Bom, eu acho que não é muito diferente de muitas outras experiências de países colonizados. Você chega um momento em que a colônia se sente extremamente explorada economicamente pela coroa inglesa, que foi o que aconteceu. Eles tinham uma certa autonomia de governar as regiões. Você tinha um congresso das colônias, etc.,
Mas eles basicamente, tinham que responder ao que decidiu o parlamento britânico em Londres. E o parlamento britânico tinha problemas, o Império Inglês tinha problemas de dívida, começou a cobrar mais impostos, cada vez mais impostos, taxas das colônias. Aí a elite local nas Américas começou a se rebelar contra isso, que ajudou a gerar esse descontentamento em relação à coroa britânica. Então, esse assunto da exploração econômica é o assunto da colonização, né, gente? Não tem outro assunto. Quer dizer, a opressão, o ataque à liberdade, etc., todo está relacionado com a falta de liberdade econômica, não é isso? No caso do Peru é muito claro, até porque você não tem uma independência dos índios, né? Quem foram conquistados no Peru foi o Império Inca, né? E não são os índios que tomam o poder, mas uma elite mestiça, espanhola e mestiça, né? No e Brasil, isso que se reproduz na América do Sul, né? Em relação ao Brasil, é uma história que eu sei menos, porque nós em Portugal estudamos só até à fase em que Portugal era uma potência importante e não quando voltou a ser a insignificância geográfica e histórica que é hoje. Mas nessa altura... Peraí, João, pega um pouco. Pega um pouquinho. Até quando vocês, portugueses, acham que Portugal foi uma potência? Talvez século XVI, XVII, por aí. Não é? Na época que o Brasil estava dando muito ouro e prata para os Estados Unidos. Depois começou-se a perder. Desculpe, para Portugal. Depois começou-se a perder. É que o drama de Portugal, e por isso é que também muitas vezes é tão nostálgico ser português, e há tanta esta história da saudade, é que Portugal gosta muito de se comparar sempre com países que são 10 vezes o tamanho de Portugal. Sim. A Alemanha, a Inglaterra, a Espanha, que é 5 vezes ou 6 o tamanho de Portugal. E então é lógico que fica a perder. Portugal nunca se compara com a Bulgária nem com a Finlândia, que são países do mesmo tamanho. Compara sempre com países que são muito maiores, obviamente têm histórias maiores, são mais ricos, têm exércitos mais poderosos e Portugal fica sempre em desvantagem. E é por isso é que a relação com a Inglaterra, que é a aliança mais antiga em vigor no mundo, sempre foi um pouco desigual, não é? É do século XIV, 1373, em que acabou por os ingleses beneficiarem muito mais disso do que os portugueses. Por causa dessa distinção, era um país muito mais poderoso, não é? Havia 1 milhão de portugueses em Portugal, não é? Europeu, contra ingleses que seriam muitos mais. E por incompetência também, uma incompetência endémica do próprio país, da própria classe política, que sempre teve um descaso e um clientelismo na corte que sempre se teve completamente... Nós dizemos em Portugal nas tintas, Como? Nas tintas. Tintas. Sem ligar à história do país, nem à população, preocupada apenas com o seu bem-estar. Tá bom, mas só uma coisinha antes da gente encerrar esse bloco. Mas nesse momento, pelo menos quando a gente estuda a história de Portugal aqui no Brasil, a gente aprende que a Escola de Sagres foi um momento de inovação, de construção de navios. Foi o Silicon Valley da altura, não é? Era o Vale do Silício da altura, só que estamos a falar de 1300, isso é século XIV, não é? Aí sim, Portugal foi grande e foi... lançou as navegações. Pela inovação, não é? E costuma-se dizer em Portugal que foram os portugueses que inventaram a globalização, não é? Que hoje temos, mas porque foi quem juntou o mundo inteiro. E realmente a Escola de Sagres foi uma coisa mais ou menos mal comparado com o Vale do Silício de agora. Ou seja, o infante Dom Henrique, que era quem comandava, seria uma espécie de Steve Jobs da Idade Média. Mas lá está, é século XIV, depois século XV, século XVI. Recebe-se os frutos dessa experiência, mas depois a partir daí começa-se a decair porque todos os outros países colonizadores se tornam mais fortes e Portugal vai perdendo o seu império aos poucos, até hoje nos restar os Açores e a Madeira. Não é? Até hoje o quê? Nos restar apenas os Açores e a Madeira, que são umas ilhas ali ao redor de Portugal. Tá bom, Legião Estrangeira Especial da Independência volta já. De volta ao Legião Estrangeira, que hoje, um programa especial, está tratando das independências na América e na Europa. Todd, o primeiro país a proclamar sua independência, aqui na América, foram os Estados Unidos. De que maneira a independência dos Estados Unidos influiu nas restantes? Vocês acham que ela influiu, não influiu? Sim, como é que é? Claro. Não, bom, Estados Unidos aconteceu a proclamação da independência
aconteceu em 1776. Isso, no dia 4 de julho? Dia 4 de... Na verdade, o Congresso das 13 Colônias aprovou no dia 2 de julho a proclamação e depois assinaram o documento, que é a Declaração da Independência, no dia 4. Né? E foi no dia 4 que foi feito público. E esse documento foi o documento que depois serviu como base e inspiração para vários movimentos de independência no mundo. Vários países depois, inclusive, usaram frases do texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Inclusive, uma dessas frases, provavelmente uma das frases mais citadas em língua inglesa. Qual é a frase? Que a frase, a tradução ao português que eu achei consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Que serviu, enfim, base para movimento de direitos humanos, para independência, enfim, que foi a filosofia do movimento, né? Assim, de ter liberdade em relação à coroa britânica. Influiu o teor, vamos dizer, da declaração, influiu na independência da Irlanda, que é muito depois, né? Mas mais importante na Irlanda foi a Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa bebeu aqui na Revolução Americana, sim, não bebeu? Mas na última década do século XVIII, quando começou a caráter republicano do luta da independência na Irlanda, tinha uma frase que era que a árvore da liberdade brotou nos Estados Unidos, cresceu em França e nós vamos plantar na Inglaterra. A árvore da liberdade nasceu nos Estados Unidos, cresceu em França e nós vamos plantar, acho que foi na corona do Reino da Inglaterra. Então, na coroa do Reino? Então, houve sim uma influência das duas revoluções, são muito importantes. Mas acho a Revolução Francesa foi mais importante por ter espírito mais evangélico do que a Revolução Americana. Evangélico no sentido da religião? Não, no sentido os franceses, os revolucionários franceses entenderam seu papel como um papel global, mundial, que os revolucionários nos Estados Unidos não. E também a Revolução Francesa era mais radical, até aboliu a escravidão que na Revolução Americana não fez. Então, acho foi mais atraente para muita gente. Agora, por que só em 1921, afinal, a Irlanda conseguiu, o nosso quadrinho ali mostra, em 1921 a guerra contra a Grã-Bretanha, mas do que você contou até agora, houve muitas guerras com a Grã-Bretanha. Cada século tinha algumas tentativas contra controle inglês em Irlanda. O problema é que a Irlanda é uma população pequena ao lado da Inglaterra, que tem uma população, ilha, né? Uma ilha também, mas a Inglaterra é muito mais rico, poderoso, e a Irlanda ao lado também. Então era muito fácil para os ingleses controlar a Irlanda. Mas a luta para a independência é uma luta dos séculos, que depois da Revolução Francesa tomou caráter mais republicano e demorou um século e quase 30 anos para o movimento republicano conseguir uma república independente. Então, a Revolução Francesa, eu li no livro do Hobsbawm, aquele que chama A Era das Revoluções, que foi uma espécie, isso que você está falando, né? Foi uma espécie de matriz do modus operandi de muitas, da maneira de fazer muitas revoluções. Você acha que isso é verdade para os crioulos, né, para os espanhóis das Américas? Eu acho que sim, tanto a independência americana quanto a Revolução Francesa estiveram na ideologia, né, das independências sul-americanas, né? No caso do Brasil, a Revolução Francesa tem mais a ver com a Inconfidência Mineira, que fracassou, do que com a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, que aí foi um outro movimento, tem a ver com o Império Português ter ficado aqui. Sim. Vocês sentiram muito quando o reino, quando o rei veio para cá, Dom João VI... Nascido, né? Eu presumo que sim, né? Mas nós estamos a falar de independências, né? Eu já agora queria falar da independência portuguesa, né? Que é bem anterior, que é do século XII, 1100 e qualquer coisa, mas é uma história parecida com a irlandesa, de certa forma, porque é também um país pequeno,
rodeado no caso da Irlanda é uma ilha mesmo, mas Portugal é rodeado de Espanha e de mar por todo o lado, não é? De Espanha, que na altura era dividida em Castela, Aragão, etc. E também foi, embora a independência seja de 1143, em 1640 houve uma nova independência, porque, entretanto, Espanha anexou Portugal durante 80 anos, né? Houve uma altura em que estavam juntos. Depois, em relação à independência do Brasil, é evidente que a fuga a propósito das invasões napoleónicas, a fuga do Dom João VI para cá e depois o nascimento do Dom Pedro IV, Dom Pedro I, né? Para nós é Dom Pedro IV, Dom Pedro I aqui, é evidente que precipitou a independência do Brasil. Não é? Tem essa... No caso da Espanha também teve, a Guerra Napoleônica também, né, afetou a monarquia espanhola, né, que também reforçou os movimentos independentistas na América do Sul também. A Guerra Napoleônica tem a ver certamente com a independência aqui da América, não a dos Estados Unidos, porque foi anterior, mas foi tudo influenciado, que de uma certa maneira acho que a Espanha se fragilizou também, não é isso? Sim. Então, no caso do Brasil, porque o reino veio para o Brasil e aí as condições aqui mudaram completamente. Não, e a Espanha teve que se concentrar na sua própria luta, né, contra Napoleão, né, contra José Bonaparte. O Pepe Botella era conhecido. Como é que é? Pepe Botella. Era o apelido que deram para o Rio de Janeiro era a capital de Portugal nessa altura, né? A capital de Portugal, a capital do meu país europeu era Rio de Janeiro. Justamente como consequência das guerras napoleônicas. Exatamente. E a aliança de Portugal com a Inglaterra também era contra Napoleão. Então, tem todo esse jogo, vamos dizer. A nossa independência tem a ver... Jogou-se na Europa, não é? Jogou-se na Europa, jogou-se tudo o resto. Bom, aí está o quadrinho do Peru. Que batalha contra a Espanha é essa? Houve uma única batalha? Como é que é? 1821 é o ano da proclamação da independência. Teve uma proclamação que nem chega no Brasil? São Martim, faz a proclamação, diz um balcão lá e fala que o Peru é independente. Mas antes teve guerras, né, que a gente citou do Tupac Amaru, que foi o movimento mais forte, foi bem anterior. E depois, para garantir essa independência, teve o Bolívar, fez algumas guerras em Junín e Ayacucho, as duas ele ganhou contra o exército realista, que era coordenado pelo vice-rei, que era bem forte ainda, o Abascal. Peraí, então teve guerra dentro do Peru, entre forças que queriam a independência e as pessoas que representavam a Espanha, é isso? Sim, o exército realista. Sei. Então, com a crise na Guerra Napoleônica, teve o vice-rei Abascal, ele se fortaleceu lá no Peru e no Alto Peru, né? E ele criou um exército realista, que era o exército que representava a Espanha dentro, né? E aí se formou um grupo no sul, que era liderado por José de San Martín, porque, na verdade, tanto o San Martín e o Bolívar, eles queriam realmente integrar, cada um por um lado, não juntos, né? Mas assim, o San Martín vinha do sul, o Bolívar veio do norte, e nos dois casos, os dois tinham interesses em fazer uma unidade. Mas isso acabou não acontecendo, porque cada país tinha seus interesses e os dois meio que foram expulsos. Né? O Bolívar também foi importante na independência do Peru, então? Sim, em 1824 ele venceu duas guerras contra o exército realista, que foram as Junín e Ayacucho, e que foram as que expulsaram o exército realista de lá. Consta na história que o Peru foi o último país a desejar, de fato, a independência, a se separar da Espanha. É verdade isso? Faz sentido, até porque o poder assim, era o centro do poder espanhol. Então, isso com certeza trazia algumas vantagens, né? Para a elite que era espanhola e mestiça, né? Beneficiou do presidente espanhol. Peru, que Lima era a capital do presidente espanhol no continente. A presença do espanhol e do mestiço era maior e o poder também era maior em relação ao resto das regiões, né? O poder que você tinha na Prata, né, na região da Prata, que hoje é a Argentina, não era insignificante em comparação que tinha se concentrado no Peru, né? Também essa não era só de Peru. Todas as colônias tinham essa divisão entre pessoas a favor da independência e realistas, até nos Estados Unidos. E era uma região bem conservadora. Então, quando essas ideias chegaram de Europa, era para muita gente como pode falar, susto total da mentalidade, da concepção do mundo. Uma espécie de heresia, assim, né? Inclusive, na Bahia e em Pernambuco houve ou seja,
a independência foi Pois é, um a ano independência depois. eu também aprendi para esse programa. A independência de São Paulo, a independência do Brasil, ela valeu, essa independência do Dom Pedro e tal, ela valia especialmente para São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que foram os estados que mais se beneficiaram da vinda do Dom João VI para cá. A Bahia, Maranhão, Pará, se beneficiaram menos. Inclusive, por uma coisa que você falou no começo, a navegação de cabotagem não era tão fácil assim. Era mais fácil ir para Portugal, de navio do Nordeste e do Norte, do que vir para o Sul. Então, tinha uma diferença de interesses. Então, em cada um desses lugares, teve uma guerra. Uma guerra para garantir a vitória daqueles que aderiram a Dom Pedro I. Por exemplo, na Bahia, a data é 2 de julho de 1823. É a data em que a Bahia, vamos dizer, se junta Quase um ano depois. a esse Estado brasileiro. Agora, deixa eu voltar um pouquinho atrás, Todd. No quadrinho que a gente fez dos Estados Unidos, tem duas datas. Tem a data 1776 e tem uma outra data lá, 1783. 76 foi a proclamação da independência. Tá. Depois, o dia 13 de setembro de 83, foi o final da Guerra de Independência. Foi o tratado assinado em Paris, o Tratado de Paris, em que o Império Britânico reconhece a derrota aos Estados Unidos, e os Estados Unidos vira um país independente, e a partir daquele momento que começa-se a escrever a Constituição dos Estados Unidos. Tá bom. Tá. No caso do Peru e da Bolívia, acho interessante contar que... Espera só um pouquinho. A Constituição foi escrita por esses senhores, os líderes, alguns deles. A Constituição não, a Declaração. A Declaração de Independência, entre os primeiros três. George Washington não participou da Declaração. Ele era o comandante em chefe do Exército Revolucionário. E os Estados Unidos, desde 1783, então, tem uma Constituição só, é sempre a mesma. Sempre a mesma. Isso é uma coisa muito diferente do sempre Brasil, que já teve... Claro, com emendas, né? Mas sempre a mesma. Tá bom. Essa é verdade. Os Estados Unidos está visto ainda como um país novo, mas o aparato do Estado é um dos mais velhos no mundo hoje em dia. Ou seja, a África, a Europa, a Ásia, tem poucos países que têm uma estabilidade política como os Estados Unidos. Gente, infelizmente, o nosso tempo para a independência acabou. Tchau, até a semana que vem. Ladies and gentlemen,